Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais uma videoaula do curso de criação de um painel administrativo utilizando PHP e orientação a objetos. E na aula de hoje vamos concluir a nossa rotina de inclusão, fazendo as validações que estavam faltando, as verificações que ficaram pendentes na aula passada. Lembrando somente que esse curso é exclusivo do blog rbtech, portanto, se você estiver vendo essa aula em um site que não seja o rbtech.info ou o nosso canal oficial do YouTube, trata-se de uma cópia ilegal desta videoaula. Vamos então, primeiramente, lembro que eu havia comentado que a gente precisa verificar se o e-mail ou se o login já não existem no nosso banco de dados. Fazer essa verificação antes de cadastrar, para poder dar uma mensagem mais interessante para o usuário, digamos assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar isso na nossa classe de usuários. Então, vamos abrir aqui em classes, usuário.class.php, usuários.class, né? E aqui no final do nosso arquivo, abrir mais umas linhas aqui para poder centralizar. Depois da nossa função logout, que foi a última que a gente criou na aula onde falamos sobre a classe usuários, a gente vai criar uma função chamada existRegistro. Então vamos criar aqui a nossa função public function existRegistro, que vai receber como parâmetro o campo que a gente quer verificar, que por padrão vai ser nulo, e vai receber também o valor desse campo, que por padrão também vai ser nulo. Então essa vai ser a minha função que vai verificar se um determinado campo já existe com um determinado valor no nosso banco de dados, que seria um registro duplicado. Eu vou então codificar a função, depois eu vou explicar para vocês o funcionamento, o que está sendo feito em cada linha, em cada item da nossa função. Bom, essa aqui é a nossa função, então, que basicamente vai fazer o seguinte: verifica se os dois parâmetros da função foram setados, se não, já exibe um erro dizendo que faltam parâmetros para essa função. Essa função trata erro foi criada lá no CRUD, então não vem ao caso explicá-la agora. Se os campos tiverem sido preenchidos corretamente, aqui a gente vai verificar se o valor é numérico. Se ele for numérico, a gente vai dizer que ele é o que veio nele mesmo, o número que veio nele. Se não, se ele não for numérico, a gente vai colocar o valor entre aspas simples. Atentem aqui para o detalhe, ó, são aspas duplas e dentro uma aspa simples para a gente colocar uma string, que nem a gente fez lá no nosso CRUD para colocar no SQL. Então é dentro de aspas simples com aspas duplas aqui o nosso valor. A gente seta o extra select dizendo que o campo é igual ao valor, o where campo igual ao valor, seleciona tudo da própria classe aqui, chama a rotina seleciona tudo, mandando o this, que é a própria classe, né? E se a quantidade de linhas afetadas for maior que zero, quer dizer que ele achou alguma coisa fazendo esse SQL aqui, do select asterisco, from tabela, where campo, tal. Então, se a quantidade de linhas afetadas for maior que zero, retorna true, se não, retorna false. O nome da nossa função existe registro. Então, eu vou pedir para a minha função, existe registro? Se existir, true, verdadeiro. Se não existir, falso, falso. Ok? Agora que a gente criou a nossa função aqui, a gente volta para o nosso módulo usuários.php. Aqui, logo depois de setar o meu objeto,
Aqui terminou meu objeto, normalmente aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquelas verificações para ver se existe o registro lá no banco de dados. Então, se existir, a gente vai criar uma variável chamada duplicado, dizendo que é true, e se ela for true, a gente não vai fazer a inserção. Então, vamos digitar aqui o código, vou digitar primeiro, depois eu explico novamente para vocês. Basicamente é isso daqui, ó. A gente vai fazer um if, ó. If meu objeto existe registro login com o login que eu passei aqui no post, eu vou dar uma mensagem dizendo que o login já está cadastrado, alimento a variável duplicado com o valor true. Se existir o e-mail, a mesma coisa, digo que o e-mail já está cadastrado e alimento a variável com o valor true. Se a variável duplicado não for true, for diferente de true, qualquer coisa, for vazia ou qualquer outro valor que não for true, eu vou fazer a inserção, que é o quê? O que a gente já vinha fazendo antes. User, inserir, daí se a quantidade de linhas afetadas for 1, os dados foram inseridos e eu dou um unset no post. O que vai fazer isso aqui? Olha só, o nosso erro aqui, dizendo que está duplicado. Eu vou salvar de novo aqui os dados para ele atualizar. Ó. Este login já está cadastrado, escolha outro nome de usuário. Este e-mail já está cadastrado, escolha outro endereço. Ó. Ele fez as duas verificações aqui. De uma vez só ele já fez as duas. Só que essas mensagens aqui que a gente está mostrando, elas estão horríveis, não estão ajudando em nada no nosso sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que vai mostrar na tela a mensagem de uma maneira um pouquinho mais bonitinha do que a gente está vendo aqui. Vamos então voltar aqui no nosso IDE. Vamos abrir o arquivo funções.php. Vou ir lá para o final dele. A última função que a gente havia criado era verifica login. Agora eu vou criar uma outra função, uma function chamada print msg, print mensagem. Essa função vai receber dois parâmetros, o parâmetro msg, que por padrão é nulo, e o tipo de mensagem, que por padrão também é nulo. Essa função, então, a gente vai dizer qual é que é a mensagem que a gente quer mostrar e qual o tipo dessa mensagem. O tipo vai ser o seguinte: é uma mensagem de erro, é uma mensagem de alerta, é uma pergunta, é uma mensagem de sucesso? Que tipo de mensagem que eu vou mostrar? Ok? Vamos então codificar a função e na sequência eu explico rapidamente a codificação da nossa função. Nessa função, então, nós vamos ter esse tipo de mensagem: mensagem de erro, de alerta, de pergunta, de sucesso, e o padrão vai ser a mensagem de sucesso. Caso eu não definir o tipo, mandar só uma mensagem, ele vai mostrar um box de sucesso. Agora, voltando aqui no nosso módulo usuários, a gente vai alterar aqui as nossas mensagens, né?
para que ele use aquela função. Então, aqui no lugar do echo, quando já estiver um login cadastrado, a gente faz o seguinte, a gente chama a função printmsg. Aqui dentro, o primeiro parâmetro é a mensagem e depois é o tipo de mensagem que a gente quer. Nesse caso aqui é um erro. Então, essa aqui vai ser a mensagem que eu vou mandar, ó, printmsg e o tipo erro. Aqui embaixo, a mesma coisa. Vou colocar aqui printmsg, primeiro a mensagem, vírgula, o tipo de mensagem é erro. Opa! Fechou parênteses, aqui está pronto. Mensagem de sucesso aqui embaixo, dados cadastrados com sucesso, a gente vai melhorar ela também. Printmsg. Dados inseridos com sucesso, ponto, vamos criar um linkzinho aqui, ó, ahref igual, entre aspas duplas, aqui vamos colocar de novo aspas simples aqui dentro, duas vezes para concatenar, dois pontinhos, aqui a gente coloca a nossa constante ADM-URL, depois da aspa simples aqui, ponto de interrogação, m igual a usuários e t igual a listar, para a gente colocar um link para listar os usuários. Então, esse aqui vai ser o link que eu vou estar criando. Ó. Vou criar um linkzinho aqui, exibir cadastros e fecha o A depois. Aqui, fechou parênteses para terminar o printmsg. Não vou passar o tipo de mensagem, que por padrão é sucesso, então ele tem que me mostrar a mensagem de sucesso. Voltando aqui para o meu painel, salvar dados. Olha só a nossa mensagenzinha de erro aqui. Tudo configurado já bonitinho, mensagem já tranquila aparecendo. A gente já fez o CSS da mensagem lá no início, que eu comentei com vocês. Ó, eu vou deixar pronto isso aqui para depois a gente poder utilizar. Então, olha só que bacana já aparecendo os avisos aqui. Agora, eu vou fazer mais uma alteração ainda antes de fazer mais um cadastro. Vamos fazer o seguinte, ó. Sair. Vou logar aqui com o Alberto1234. Usuários, cadastrar. Lembram que o Alberto não é administrador do site? E como que uma pessoa que não é administrador do site consegue cadastrar um administrador? Olha só, eu entrei aqui no cadastro, ó, eu posso cadastrar um administrador. Então, se eu sou o Alberto, eu entro, crio um usuário lá, Zequinha, como administrador, faço o logoff do meu usuário, entro com o Zequinha e escolhendo todo o sistema porque eu consegui fazer isso. Então, esse campo aqui, ó, de cadastrar, de dar direitos, controle total ao usuário, ele não pode ficar disponível para quem não é administrador, correto? Então, vamos fazer o quê? Criar uma função que vai fazer essa verificação também e que a gente utilize depois como a gente quiser. Vamos abrir o nosso arquivinho de funções. Abaixo do nosso printmsg, aqui eu vou criar uma nova função chamada isAdmin. IsAdmin, ela vai verificar, esqueci dos parênteses aqui, ela vai verificar se a pessoa é um administrador ou não. Então, a função isAdmin vai verificar isso. Como que a gente vai fazer essa função? Eu vou codificar ela rapidinho aqui, depois eu vou explicar o que está sendo feito em cada uma delas.
Então, o que a função isAdmin vai fazer? Primeiro vai verificar se o cara está logado só por via das dúvidas. A gente fez as verificações tudo, mas como essa função aqui ela é de crucial importância, é bom a gente fazer uma verificação extra aqui, né? Criamos um novo objeto do tipo sessão, criamos um novo objeto do tipo usuário, só com o campo administrador nulo. Criamos uma variável ID user, pegamos a sessão do usuário que está logado lá, o campo ID user, que a gente viu lá no teste de login, como é que a gente cadastrou tudo lá, né? ID user. A gente pega o objeto da classe usuários e seta o extra select dizendo que where ID é igual a ID user, ou seja, vou fazer uma seleção dos campos lá, quando o ID for igual ao ID do usuário que está logado. Criei uma variável de resultado, ou resposta, ou retorno, tanto faz, e coloquei nela os dados retornados através do objeto usuários, função retorna dados. Depois disso pronto, eu verifiquei. Primeiro transformo em minúsculo para ter certeza que foi cadastrado minúsculo, maiúsculo, indiferente, ele não vai atrapalhar no resultado. Eu verifico se o resultado, se o campo administrador da tabela lá que eu peguei a resposta for igual a S, eu retorno true. Então, é administrador. Se não, eu retorno falso, não é administrador. Ok? Agora, no meu usuários, eu vou vir aqui embaixo no meu formulário, vou procurar o campo com o checkbox do administrador aqui, ó. E o que eu vou fazer? Ó? Aqui está o meu checkbox, certo? Depois do name aqui, eu vou fazer uma outra verificação. Eu vou abrir aqui primeiro um PHP. Ó, abrir um PHP aqui e vou fazer o seguinte: if, ponto de exclamação, is admin, ou seja, se não for um administrador, eu vou dar um echo em disabled igual, entre aspas duplas, disabled, ou seja, eu vou desabilitar o campo. Aqui eu coloco um ponto e vírgula. E agora eu vou fazer uma outra verificação. If, porque vai acontecer o seguinte, se eu não fizer essa verificação, deixa eu fazer primeiro aqui, eu já vou explicar para vocês que dá um errinho bem bacana aqui no sistema. Post ADM, se estiver setado o post ADM, eu dou um echo em checked igual, entre aspas duplas, checked. Então, checked igual a checked. Vou lá no final, ponto e vírgula para finalizar, e está pronto o meu formulário. Aqui eu faço o seguinte, ó, se o cara não é um administrador, eu verifico aqui, eu chamo aquela função, verifico se o cara que está logado aqui é um administrador. Se ele não for um administrador, eu desabilito o campo do formulário. Estando desabilitado o campo do formulário aqui, eu também faço uma outra verificação. Se o post ADM tiver sido mandado, eu checo ele lá, marco ele lá, para não acontecer o caso de você marcar ali para ser administrador, caso você possa fazer isso, né? E ele não aparecer ali na tela. Então, com isso daqui, o que vai acontecer? Olha só, vamos lá, cadastrar. Eu não consigo mais marcar aqui o dar controle total ao usuário. Logicamente que essa verificação aqui ela não é 100%, certo seria excluir ainda o campo lá de cima da inclusão, caso não fosse um administrador, né? Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai trabalhar com simplicidade no sistema para que tudo funcione de acordo e não vamos pensar tanto na questão de segurança, apesar da gente se preocupar um pouco, mas não vai ser o assunto principal desse curso. Então agora eu sou um usuário limitado, olha aqui, eu estou logado como Alberto, né? E eu não consigo mais cadastrar um administrador, evitando assim que um usuário comum cadastre um administrador para depois em seguida fazer login e fazer alterações não autorizadas no sistema. Agora para encerrar eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com o meu login
de administrador aqui de novo e vou fazer um novo cadastro aqui só para a gente testar o cadastro novamente. Vou cadastrar aqui, cadastrei o Alberto, vou cadastrar então o Zequinha. zequinha@email.com, login vai ser o Zeca, tem que ter 5, então vou lá, Zequinha, senha 1234, 1234 de novo. Esse aqui eu vou dizer que ele é administrador e vou salvar os dados, dados inseridos com sucesso. Olha aqui o linkzinho que a gente criou, ó, a mensagem já verdinha aqui de sucesso, tudo ok, como a gente configurou lá no nosso CSS. E já o linkzinho aqui para o exibir cadastros que a gente fez aqui embaixo, aqui em cima, melhor dizendo, subindo um pouco, aqui na nossa mensagem, ó, que a gente está mandando para a lista. Então, exibir cadastros, se eu clicar aqui, ele vai me levar para listagem de usuários, mas por enquanto a gente não tem nada aqui. Isso vai ser assunto para a nossa próxima aula. Encerramos assim então o nosso modo de cadastro. A parte de cadastro está concluída, fazemos as validações, fizemos tudo ok. Se por acaso eu esqueci de algo que estava no planejamento, creio que não, mas se por acaso aconteceu, é só você deixar o seu comentário aí solicitando que a gente vai fazer aí um remendo na próxima videoaula e fazer o que ficou pendente. Creio que não tenha esquecido de nada, tenha sido feito tudo conforme o planejamento. Gostaria de pedir a todos que acompanharam que compartilhem essa aula nas redes sociais, ajudem a gente, colaborem aí com a divulgação desse curso, está tendo uma aceitação bacana, todo mundo está gostando do material até agora. Então gostaria que você compartilhasse aí no seu Twitter, no seu Facebook, na sua rede social, para divulgar um pouco esse trabalho bacana que a gente está fazendo. Se você tiver dúvidas, poste seu comentário no nosso blog e a gente vai procurar lhe ajudar no menor espaço de tempo possível. Meu muito obrigado a todos e eu aguardo você na próxima videoaula.